Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro: Vendemos Nossas Almas. True as Steel. Chris estava no porão, debruçada sobre a guitarra, tentando acertar a introdução de Iron Man, do Black Sabbath. Sua mãe a tinha matriculado em aulas de violão com um cara que o avô dela conhecia da fábrica, mas, depois de 6 semanas só tocando Brilha Brilha Estrelinha num violão de loja de departamento, Chris só queria gritar. Então, em vez de ir à casa do Sr. MC Nut, ela foi até o parque, embolsou os $50 das 2 aulas que matou, juntou as suas economias e comprou uma Fender Musicmaster toda arranhada e um amplificador detonadaço na loja de penhores por $160. Depois, contou para a mãe que o Sr. MC Nut tinha tentado espiá-la enquanto fazia xixi. Agora, em vez de ir para as aulas, Chris ficava naquele porão congelante sem conseguir tocar um acorde sequer. Seus pulsos eram ossudos e fracos. As cordas Mi, Si e Sol cortavam a ponta dos seus dedos. Quando se curvava por cima da Musicmaster, suas costelas doíam. Ela fechou a mão em torno do braço da guitarra, apertou o indicador machucado na corda Lá, o dedo médio na Ré, o anelar na Sol, raspou a palheta nas cordas, e de repente, o som que saiu do amplificador dela foi igual ao que saía do amplificador de Tony Mi. O mesmo acorde que 100.000 pessoas tinham ouvido na Filadélfia estava com ela bem ali, no porão. Tocou o acorde de novo. Era a única coisa que iluminava aquele porão lúgubre, com uma lâmpada solitária de 40 watts e as janelas imundas. Se Chris conseguisse tocar aqueles acordes várias vezes na ordem certa, sem parar, se esqueceria de tudo, da neve suja que não derretia nunca, do armário lotado de roupas de segunda mão, das salas quentes demais do colégio Independence High, das aulas monótonas sobre o Congresso Continental, e sobre como uma dama deve se comportar, e sobre o perigo das más companhias, e sobre o valor de X e como descobrir o Y, e sobre qual é a terceira pessoa do plural de tener, e sobre o que a luva de beisebol de Alden Caulfield simboliza, e sobre o que a baleia simboliza, e sobre o que a luz verde simboliza, e sobre o que tudo nesse mundo simboliza, porque, pelo jeito, nada é o que parece e as coisas são feitas só para enganar você. Era difícil demais. Contar casas, decorar a ordem das cordas, lembrar qual dedo ia em qual corda e em qual ordem, olhar para o caderno, depois para o braço da guitarra, depois para a mão. Cada acorde levava 1 hora. John Jett nunca olhava para os dedos quando tocava Do You Wanna Touch Me. Tony Me olhava para as mãos, mas elas eram tão rápidas que pareciam líquido, nada a ver com o vai e vem artrítico de Chris. Ela sentia o corpo coçando, cãibra no rosto, e queria bater com a guitarra no chão até deixá-la em caquinhos. O porão era frio como uma geladeira. Dava para enxergar o vapor saindo da boca. Suas mãos viravam garras congeladas. O frio irradiava do chão de concreto e fazia seus pés parecerem que estavam afundados na lama. Até a lombar formigava. Ela não ia conseguir. A água gorgolejava pelos canos enquanto a mãe lavava a louça, e, pelas frestas do piso, ela ouviu o pai declamar uma lista infinita de reclamações. Seus irmãos rolavam no sofá, numa briga pelo que assistir na TV, os baques surdos dos movimentos lançando uma chuva de poeira. O pai berrou da cozinha: "Não me façam ir aí!" A casa era uma grande montanha escura que pressionava Chris, enfiando a cara dela no chão. Chris pousou os dedos na segunda casa, puxou a corda e, enquanto esta vibrava, antes mesmo que ela conseguisse pensar, baixou a mão até a quinta casa, puxou as cordas 2 vezes, e, ao mesmo tempo, levou a mão à 7ª casa e dedilhou 2 vezes, e não ia mais parar. O pulso doía, mas ela o levou até a 10ª, depois a 12ª, correndo para manter o riff que escutava na cabeça, o riff que tinha ouvido no segundo álbum do Sabbath tantas e tantas vezes, o riff que ela tocava na cabeça. Caminho da casa de MC Nut, e quando estava na aula de matemática, e quando ia dormir.
O riff que dizia que ninguém a levava a sério, que não sabiam o que havia dentro dela, que não sabiam que ela podia destruir todos eles. E, de repente, por um segundo, Iron Man estava no porão. Ela havia tocado para uma plateia vazia, mas o som era o mesmo do disco. A música vibrava em cada átomo do seu ser. Se a cortassem no meio e analisassem uma parte dela no microscópico, até o DNA de Chris Pulaski seria Iron Man. O pulso esquerdo ardia, as almofadas dos dedos estavam em carne viva, as costas doíam, as pontas do cabelo tinham congelado. A mãe nunca sorria, o pai vasculhava o quarto dela uma vez por semana, o irmão mais velho ia largar a faculdade para entrar no exército, o irmão menor roubava suas calcinhas se ela não trancasse o quarto, e aquela coisa era difícil, e todo mundo ia rir da cara dela. Mas ela podia fazer aquilo. 34 anos depois ou 20, se você não é parte da solução, é parte do problema. Kiff, que papinho de hippie, Chester. Ouvinte, eu falo o que penso. Vocês estão todos dormindo. Os donos de vocês lá do Texas dizem o que devem tocar. Por que não tocam música de verdade, música que conta o que está acontecendo no mundo? Carlos, a gente adora tudo o que toca, Chester. Se você não gosta, mude de estação. Ouvinte, duvido que vocês toquem Nervosa, Sepultura, Torture Squad. São muito censurados para tocar Rage Against the Machine. Carlos, tá frio aí no porão da mamãe, metaleiro? 96,1 ZZO. Bom dia com Kiff e Carlos. 10 de maio de 2019. O Elcon Torrel Cris estava na mesa da recepção do Best Western da Rota 22, usando calça e colete azul marinho e observando o homem nu que entrava pela porta automática, o pênis balançando de lá para cá. Mesmo com a fronha na cabeça, ela sabia quem ele era. Senhor Morrel, disse ela. Vamos ter que cobrar pelos furos que o senhor fez na fronha. Vai se fuder, vagaba. Ok, vou chamar a polícia. Ela pegou o telefone. Eu não sou Josh Morrel, respondeu Josh Morrel. Chris ligou para a delegacia. Já sabia o número de cor. Josh Morrel foi até o balcão e deu um tapa no gancho do telefone, encerrando a chamada. Foi quando Chris percebeu que eram 3 da manhã e ela era a única recepcionista de serviço em um hotel praticamente vazio no meio de um estacionamento praticamente vazio diante de um homem pelado com uma fronha na cabeça. Se ela não fosse mulher, seria engraçado. Temos câmeras gravando o que acontece na recepção, Sr. Morrel, anunciou Chris, a voz cada vez mais fina, por mais que tentasse deixá-la firme. Eu não sou Josh Morrel, repetiu Josh Morrel. Ele estava tão perto de Chris que ela sentia o cheiro de desodorante Old Spice e de cerveja light. Dava para enxergar os olhos cintilando nos 2 buraquinhos que o homem fizera na fronha, o tecido subindo e descendo por cima da boca, bem rápido. Chris sabia que qualquer movimento seria arriscado, então congelou. Josh Morrel deu 2 passos para trás e começou a mijar, virando as coxas para lá e para cá, garantindo que molhasse toda a parte da frente do balcão. O fedor de amônia chegou rapidinho ao nariz de Chris. O jorro tamborilou com um som oco na madeira e agudo no ladrilho. Em outros tempos, Chris Pulaski havia feito salões inteiros seguirem as suas ordens. Em outros tempos, ela entrava em prédios obscuros, em estados distantes, onde as únicas pessoas que sabiam o seu nome estavam ao lado dela, no palco. Ela já havia se posto de pé diante de multidões que a odiavam, em Eugene, em Bangor, em Marietta, em Buchanan, e afinado a guitarra com toda a tranquilidade na frente dos bêbados que deixavam buracos de bala no furgão da banda, que prendiam bilhetes no limpador de para-brisa dizendo que viados metaleiros pegam AIDS, que certa vez jogaram no palco uma fralda pingando merda, que arrumavam briga porque queriam socar sem dó nem piedade qualquer pessoa que viesse de mais de 80 quilômetros. Dali, Chris já tinha encarado aqueles mãos de vacas, arolhos, cabeças duras, miolos moles, em cujas veias corria Blatz, Keystone e nem um pouco de sangue, caras que fediam a cerveja vagabunda. Ela mantinha a serenidade esperando pela introdução da bateria. Em seguida, marcava o tempo com dedilhados calmos, construindo o primeiro riff. A seção rítmica se completava com a entrada gradual do baixo e da segunda guitarra. E, então, tudo explodia subitamente,
Ela triturava a base rítmica com arpejos incisivos, e a bateria detonava a primeira virada de destaque, e eles mandavam todo mundo para o canto, socando o salão sem piedade, socando a cara daqueles barbudos com um paredão de som até que cada cabecinha começasse a concordar, que cada ombro começasse a balançar, que cada queixo começasse a subir e descer contra a própria vontade, até que o indivíduo mais impulsivo ou mais ansioso por provar algo atacava, empurrando quem estivesse à frente, e o povo diante do palco passasse a girar. O pessoal do rock pesado, com aquele jeito meio violento, camiseta preta com manga longa e cabelo comprido, os metaleiros da velha guarda de colete e barba, os garotos branquelos que tinham grandes chances de um dia entrarem atirando em todo mundo no colégio, com suas pulseirinhas de menor de idade nos pulsos magrelos, Chris transformava esses haters em dancers, os brigões em apaixonados, os arruaceiros em fãs. Ela já tinha levado soco na cara de um vegano straight edge, já tinha ganhado beijos na ponta dos seus coturnos de tantos rapazes que perderá a conta e já tinha desmaiado depois que uma pessoa que dera um mortal no palco do Valis para se jogar no público lhe acertara um pontapé no queixo. Tinha feito o mezanino do Rumbleschilskins balançar que nem trampolim, a garotada se batendo tanto que lascas de tinta choveram que nem granizo. Agora ela assistia Josh Morrell mijar no piso do Best Western às 3 da manhã, com medo de tomar uma atitude. Quando o homem terminou, sacudiu o pingolim murcho para se livrar das últimas gotas de xixi, se virou, soltou um peido alto e molhado e saiu marchando para fora. Por reflexo, antes que conseguisse se conter, Chris gritou: "Tenha uma ótima estadia." Então, esperou as mãos pararem de tremer, pegou o telefone e ligou para a polícia. O irmão dela chegou meia hora depois. Chris o levou até o lobby e ele parou pouco antes da poça de mijo sobre as lajotas de terracota. "Porra, Chris, que nojo! Não podia ter limpado?" "Ele está no quarto 211, informou ela. "Deve estar bêbado", disse Little Charles. "Tenho que servir o café da manhã daqui a 2 horas. Tudo tem que estar com aroma de limpeza antes de as pessoas chegarem para comer os bolinhos delas. Eu não vou fazer boletim de ocorrência disso." "O cara mijou em mim", replicou Chris. "A prova está aí. Eu mostro a gravação das câmeras para você." Little Charles nem se irritava mais com Chris. Só lhe deu as costas. "Você parece estressada", comentou ele. "Fez o negócio da vela e da flor, que nem o Dr. Murchison falou. Cheira a flor, sopra a vela. Quer fazer comigo?" "Eu não estou estressada. Estou puta. Estou sentindo muita tensão no seu maxilar e no peito." "Eu faço a vela e a flor", assegurou Chris, "se você der um jeito nesse cara. Por favor. Ele vai vir aqui fazer de novo assim que você for embora." "Tá bom, Chris", respondeu Little Charles, no mesmo tom de voz que usava sempre que ouvia uma mulher incomodada. "Eu vou lá. Espera aqui e começa a limpar as coisas. Vai ficar tudo bem. Vou conversar com ele." Uma vez, em Wichita, o dono do bar não quis dar a parte da grana da banda. Falou para Chris que, se queria tanto assim os duzentão, que chupasse o pau dele. No momento que ele se virou, ela se inclinou por cima do balcão, pegou a caixinha de trocados do bar e saiu correndo. Socoti já estava com o furgão ligado e eles saíram do estacionamento cantando pneu, fazendo o cascalho chover. Agora, 22 anos depois, ela disse apenas: "Obrigada, Little Charles." Ele saiu pelas portas de correr, e Chris o assistiu andar pela trilha até os quartos. Depois, cheirou a flor e soprou a vela 5 vezes. Não deu certo, porque a flor cheirava ao mijo do Josh Morrell. Por 11 anos, Chris conseguia ir a qualquer lugar do mundo só com um telefonema. Ela ligava para os bares na cara dura, mandava demos pelo correio, mexia em cartazes para deixar o nome da banda mais para cima, trocando de lugar com o do Corpse Orgy e do Mounir, enviava cartas para o pessoal que organizava os shows. Aí eles entravam no furgão, que tinha o compartimento secreto dos microfones e a regra proibido colar adesivo de banda, que eles inventaram depois de 4 arrombamentos, e rodavam os Estados Unidos para tocar. Chris sobrevivera a 1.326 shows, havia saído de cada um com as orelhas unindo, os antebraços doloridos, o cabelo pingando, o sangue encrostado debaixo das unhas.
Já tinha tocado para 800 pessoas e em bares em que sabia o nome de cada um na plateia. Teve vezes que tocou para 5.000 pessoas que tinham ido lá para ver o Slayer. Havia feito shows de se humilhar, shows de favor, shows de mandar gente se fuder, shows meia bomba, shows que não acabavam nem depois do segundo bis, shows que acabavam em 11 minutos porque tinha banda demais na mesma noite, shows em que ela perdia o controle, shows vazios, shows em que ninguém estava nem aí para a banda porque só tinham ido lá para beber, e shows arrebatadores cujo único encerramento possível seria botar fogo no local, tipo funeral viking. Tinha feito shows onde não havia diferença entre o palco e o público, a garotada sentada atrás dela, do lado dela, subindo no palquinho, jogando garrafa nos amplificadores. Tinha feito shows com um palco ridículo cercado por barricadas de aço que seguravam uma multidão que chegava que nem onda e formava inúmeras rodinhas. Agora estava com 47 anos e seus joelhos doíam quando subia escadas, o ombro direito ardia o tempo inteiro, sempre ouvia um tinido no ouvido esquerdo e, nos últimos 6 anos, a recepção do hotel depois da meia-noite era seu lugar seguro. Lá, o telefone não tocava, as agências de cobrança não ligavam, ninguém sabia o seu sobrenome. Era ali que se ia parar quando ninguém mais queria ouvir a sua banda, quando você deixou de assinar aquele contrato foda, quando as vendas não decolaram, quando você perdeu a sua grande chance por uma fração de segundo, quando quase conseguiu. Era o último emprego que ela havia arranjado e, ainda assim, só porque contou com a ajuda de Little Charles, e provavelmente não ia ter nenhum depois desse. Então ela foi lá, pegou o esfregão, encheu o balde e limpou o mijo de Josh Morrell. As portas se abriram e Little Charles voltou à recepção, uma das mãos apoiada no cinto esturricado. Chris enfiou o esfregão no balde amarelo, apertou para espremer e fez as cerdas vomitarem água cinza. Viu o que ele fez com a fronha? Perguntou Chris. Ele falou que não foi ele, disse Little Charles. Você deixou o cara lá? Fichar ele não vai ser bom para ninguém, respondeu Little Charles. Vai ser só outro caso do cara que disse uma coisa e a mina que disse outra. Estou limpando o mijo dele. É um caso em que a mina disse a verdade e pronto. Falei para ele que, se acontecesse de novo e eu tivesse que voltar lá, ele e eu teríamos problemas. Eu já tenho um problema, argumentou Chris. Ele deve estar de olho no estacionamento e vai voltar aqui para soltar um barro na entrada assim que você for embora. Dei uma dura no cara, retrucou Little Charles. E é só isso que vou fazer hoje. Assunto encerrado. Ele voltou para as portas automáticas, que fizeram um zunido para abrir, depois escolheu o momento dramático logo antes de sua saída para se virar e dizer: Ah, eu vendi a casa da mãe. Você tem 6 semanas para sair de lá. Chris o viu entrar no carro e sair do estacionamento a caminho da Rota 22. Ela fechou os punhos com tanta força que os tendões chiaram. Enfiou as unhas tão fundo na palma das mãos que saiu sangue. Durante 11 anos, Chris e a Durtuvurka haviam brigado com o mundo. Nos 10 anos que se seguiram, ela tinha enfrentado o mundo sozinha. Eles sobreviveram à morte do metal e cruzaram os anos grunge sem fazer um mísero cover de Smells Like Teen Spirit. Parecia que estavam avançando. Mas agora a música acabará, o dinheiro também, em 6 semanas, ela ia perder a casa. Era isso que lhe restava. Então, ela levantou o esfregão, soltou no piso e continuou limpando o mijo de Josh Morrell. Mark Metal, em uma década, o LVA perdeu um marco do rock atrás do outro. O Croc Rock, o American Music Hall, o Valis, e no domingo passado, mais uma baixa, o Sporting House de Gurner pegou fogo. O bar com o menor palco e a cerveja mais morna do estado. Foi lá que bandas locais como Durtuvurk e Poveroli fizeram seus primeiros shows, o que deu para o bar um status lendário. Bob Daly, o proprietário, fechou as portas em setembro deste ano para uma reforma no sistema de som e nos banheiros, ambos repugnantes. 6 semanas atrás, porém, ele se suicidou. E, às 3 da manhã do último domingo, um problema na fiação transformou o Sporting House em cinzas antes que um único bombeiro chegasse ao local. 90,3 WXLV. Programa do Mark Metal. 11 de dezembro de 2013. Poverslav Chris se jogou no banco do carro do pai, exausta.
Não importava quanto tempo se passasse, o Grand Marquis branco com estofado marrom e 19 anos de uso sempre seria o carro do seu pai. Ele tinha comprado em 1999, quando todo mundo achava que o câncer dele não ia ser tão ruim assim. Ela disse que parecia um carro de cafetão, e ele fingiu não ter escutado. Só que, um ano depois, a caminho da clínica de diálise, de repente, ele falou: "Esse carro. Eu mereço ter estilo." Ela fechou os olhos com tanta força que sentiu dor nas pálpebras. O sono tentava dominar seu cérebro. Ainda de olhos fechados, esticou a mão, girou a chave e o motor rugiu, fazendo mais barulho do que devia. Depois se acalmou até ficar em um grunhido ofegante com um cluck que provavelmente significava que em breve ela ficaria devendo mais uma grana para o mecânico. Todo mundo dizia que Chris tinha que trocar de carro, mas ela gostava daquele. Não tinha esse monte de coisa que diz onde as pessoas estão, nada de aplicativo de segurança, nada de GPS dedurando sua localização para quem quer que estivesse na escuta. Chris gostava de ser invisível. Ela abriu os olhos, acionou os limpadores de para-brisa para tirar o orvalho da manhã, saiu de ré da sua vaga e cruzou o estacionamento do Best Western rumo à Rota 22. Seu cérebro estava no modo neutro, cozinhando no sono, e ela conseguia até sentir o cheiro da sonolência subindo do peito. Sua cama estava coberta de travesseiros, seu quarto, à meia luz, e seus cobertores eram macios. Que maravilha ia ser tomar uma cerveja e se jogar neles. Little Charles vender a casa da mãe. Chris tinha 6 semanas para encontrar um lugar para morar. Ela colocou essa informação em uma caixinha e enfiou bem no fundo das prateleiras do cérebro, no escuro, onde todos os seus problemas dormiam. Era difícil achar espaço, mas ela conseguiu encaixar entre a dívida do cartão de crédito e "não chorei no velório da minha mãe, tem alguma coisa de errado comigo." Ela pegou a saída leste na 22 e passou entre a fábrica de cimento abandonada e sua noiva infiel, a velha fábrica de rolamentos, como lápides gêmeas que marcavam a entrada de Gurney. Passou pelo terreno baldio onde costumava ficar o Sporting House. O bar fora o lugar onde cada uma das bandas de Lehigh Valley fez seu primeiro show, e o cubículo onde os grupos aguardavam para subir no palco estava coberto de grafites de Teese, Dirt Blonde, até de Vícios Barreca, todos que haviam eternizado aquele momento colossal antes de saltar do penhasco pela primeira vez. O de Chris dizia: Durto Wurk, 27 de setembro de 1989, o metal nunca morre. Agora era só outro terreno baldio tomado de capim com uma placa de vende-se fustigada pelo sol. Pelo jeito, tudo morria. A perna de Chris se esticou de repente e ela pisou fundo no freio, o peito colidindo com o volante. A adrenalina encheu-lhe as veias, o sono fugiu da cabeça e os globos oculares vibraram quando uma buzina soou e o carro de trás quase entrou na sua traseira. Outros motoristas em volta dela berraram, afundando a mão na buzina, mas Chris não conseguia se mexer. Travada na faixa direita da Rota 22, olhou para o que pairava no horizonte e sentiu a boca amargar e a saliva afinar. Ficou ofegante, o peito arfando, ao observar aquela coisa horrenda que havia brotado da noite para o dia acima de Gurney, como uma torre negra de O Senhor dos Anéis. O rei cego estava de volta. Fitando-a do enorme outdoor com seus olhos sem pupila. Em fonte gótica, o outdoor anunciava: Coffin, de volta do túmulo. Embaixo, havia uma foto do rei cego. Uma coroa de espinhos na cabeça, sangue negro escorrendo pelo rosto. Os retoques digitais garantindo que ele não tivesse envelhecido um dia sequer. Na parte de baixo, lia-se: 5 últimos shows, 30 de maio a 8 de junho, lá, LVSF. Chris olhou para o rei cego, e suas tripas viraram água. Ele era gritante. Era uma legião. Era feito de advogados, contadores, músicos e compositores, um colosso que dava para ver até do espaço. Ela, por sua vez, era minúscula, uma criatura insignificante, presa na recepção vazia do Best Western, vendo o próprio reflexo nas portas de vidro, uma sombra usando calça azul marinho, o nome no crachá do colete, sorrindo para quem esmagava o ódio no cinzeiro que era o seu rosto. No almoxarifado escuro nos fundos da sua mente, as prateleiras soterradas penderam para frente, as caixas quase caindo, e ela fez tudo o que podia para segurá-las. Suas mãos começaram a tremer,
e o mundo ao seu redor, a girar. Então, Chris pisou no acelerador e deu-o fora, desesperada para conseguir chegar no banheiro antes de vomitar, arrancando com o Grand Marquis do pai até a Bovino Street, pegando à direita no Jamal Sunshine Market, rasgando o pântano da Saint Street. Ali, as casas abandonadas golfavam mato verde sobre si. Os quintais invadiam as calçadas. Guaxinins dormiam em porões desabados, e gerações de gambás copulavam em quartos vazios. Perto da Bovino, famílias latinas se mudavam para as casinhas geminadas de 2 andares e penduravam a bandeira porto-riquenha nas janelas. Mais adiante, chamavam a via de pântano da Saint Street porque, se você se metesse ali, não saía mais. As únicas pessoas que moravam na Saint Nestor ou na Saint Equiril ou eram velhas demais para se mudar, ou eram a Cris. Ela estacionou de qualquer jeito na frente da casa onde cresceu, subiu correndo a varanda de tijolinhos deteriorados em frágil equilíbrio, enfiou a chave na fechadura, usou a coxa para empurrar a porta empenada por conta da umidade e mordeu a língua para não dizer cheguei. Comprar uma casa para a mãe. Esse era seu sonho de astro do rock. Cris ficará tão orgulhosa no dia em que assinou a papelada. Não conferiu nada, só assinou no fim da folha sem nem pensar que um dia ia acabar morando ali. Ela correu pelo mesmo hall de entrada por onde seu eu de 19 anos havia saído batendo a porta, com a capa da guitarra em mãos e gritando para os pais que só porque eles tinham medo do mundo, ela não precisava ter também. Cris abriu com tudo a porta da geladeira e deixou o ar gelado secar seu suor. Destampou uma garrafinha verde, que fez um breve chiado. Precisava desacelerar, só um segundo. O outdoor a deixará ligadaça. Ela queria entrar na internet e ver os detalhes, mas já sabia do mais importante: o rei cego estava de volta. Na toalha de plástico branca estendida sobre a mesa da cozinha estava o potinho com seu material de manicure. 5 meses antes, ela ainda vinha para casa todo domingo, sentava de frente para a mãe e pintava as unhas dela. Cris sempre se lembrava de como as mãos da mãe eram macias comparadas às suas, grandes espátulas cheias de cicatrizes e calos amarelados. Olhar para o potinho era como cair em um buraco, então ela o enfiou embaixo da pia. Sua pele não parava de coçar. Ela precisava fazer alguma coisa. A garrafa de cerveja Rolling Rock ficou vazia. Mas a boca continuava seca. Suas têmporas latejavam, seu sangue parecia lava. O rei cego estava de volta. Ela abriu outra cerveja. Pensar no rei cego a deixava com uma palpitação por trás do externo. Cris conseguirá manter a calma enquanto ele andou sumido, mas agora tinha voltado. Por que não podia deixá-lo em paz? As prateleiras penderam para frente, as caixas escorregaram e desabaram no chão, enchendo seu cérebro de guinchos de morcegos, o ridículo salário de 3 dígitos, os excedentes constantes no celular, presentes de Natal comprados na loja de 1,99, raspar a entrada para uma casa nova do buraco sem fundo que era sua conta bancária. Cris tinha assistido a ambulância engolir sua mãe e partir na velocidade que se costuma ir ao supermercado. Tinha sentado na primeira fila da igreja vazia e ouvido um padre desconhecido dizer frases prontas sobre a mãe, insira aqui o nome dela, cheio de pompa e sem nenhuma paixão, com ordens para levantar e sentar, resmungando hinos de júbilo repletos de rimas falsas e péssima métrica, enquanto ela se esforçava muito para chorar. Perto de Cris estava o garoto com mancha de acne na testa que trabalhava na funerária Grabowski, para quem ela falou que não fariam velório nem iam embalsamar o corpo, que só queriam cremar a mãe e usar a urna que ela já tinha comprado na internet. Ela vira a gentileza sumir do rosto do garoto quando percebeu que era só mais uma pobre fazendo perder tempo. O dinheiro que custaria para dar à mãe um velório digno era o que o rei cego gastava em massagem por semana. O dinheiro que mantinha Cris fora do vermelho era apenas uma migalha na conta do rei cego. Ela via o rei cego imenso, colorido e amado, pairando sobre a rota 22, com ela aos seus pés, olhando para cima, minúscula e acinzentada. Ela se viu assustada demais para tocar, assustada demais para se irritar, assustada demais para lutar, assustada demais para fugir de Gurner. Viu o furgão da UPS, os advogados, o acordo que tinha assinado, além dos calmantes descendo pela própria garganta, as coisas que receitaram para que ela ficasse menos irritada, que a faziam se sentir praticamente morta, e que ela achou que estava tudo bem, por 8 anos.
Achou que tinha acabado e que estava tudo bem. Mas estava errada. Então ela se viu empurrando com força a porta do porão, usando o ombro porque ninguém entrava ali fazia uma eternidade, e a porta rangeu até abrir. O ar trazia um cheiro forte de poeira e mofo, e Chris mergulhou no cômodo, marchando escada abaixo, indo em direção à única coisa que jurou que nunca mais faria. Heavy Carson, o senhor vem estudando fãs de heavy metal, ou música satânica, ou ocultista, como quiser denominar, há bastante tempo. Quem ouve esse tipo de música? Dr. Padmere, em geral, indivíduos de baixo desempenho na maior parte dos testes que utilizamos para avaliar o comportamento humano, QI baixo, paciência baixa, autoconfiança baixa, confiabilidade baixa. Já suas taxas altas vêm em quesitos como raiva, fraude, abuso de narcóticos e álcool, suicídio. Heavy Carson, em outras palavras, são pessoas que o senhor não gostaria que casassem com a sua filha. Dr. Padmere, com certeza não. WCYI 580 em emissora do Louvor e da Liderança Cristã de Denver, 14 de dezembro de 1993. Em Bland o porão era mal iluminado, com uma luz cinzenta filtrada pelas janelas sujas e meio cobertas. Até no verão era frio como o fundo de um lago. Havia um sofá xadrez poeirento no meio do cômodo, com pilhas de caixas contendo recibos de imposto de renda e contas. As cadeiras com assento detonado ficavam encostadas nas paredes, e o chão estava atulhado de todas as coisas com que Chris e os irmãos haviam crescido e que a mãe deles guardara: caixas de brinquedos, um chiqueirinho quebrado, um triciclo com as rodas tortas. Antes que pudesse pensar, Chris se enfiou ali e puxou a porta do armário, onde encontrou a torre periclitante de caixas de papelão que imitava madeira escura, as mesmas que guardavam os cadáveres de todas as suas ações judiciais, todas as suas velhas batalhas contra o rei cego. Ela ficou de cócoras, os joelhos estalando. Sua lombar ardeu quando ela empurrou as caixas para o lado. Atrás estava uma capa de guitarra e uma toalha de praia listrada em cima de um amplificador Laney Supergrow. Chris puxou a capa de couro pelo braço, tirou a toalha cheia de pó e içou o amplificador. Outra pontada na lombar. Levou uma cadeira até o centro do porão, sentou-se, puxou o zíper da capa e tirou a guitarra. 6 anos antes, Chris trancara aquela guitarra no armário. Ela tivera sonhos em que o instrumento arranhava a porta para sair dali, como um cachorro mal-criado. Mas fora forte e ignorar os ganidos. Durante 2 anos, sentiu culpa todo dia que não tocou. Uma hora a culpa caiu no zumbido da autodepreciação que formava o backbeat da sua vida. E não tocou nunca mais. Tinha cortado as mãos fora e as enterrado, e agora estava lá, cavando para reencontrá-las. Sua Gibson Melody Maker branca se apoiava na curva da coxa. Além da Fender Music Master, sua primeira, aquela era a única guitarra que tivera. Havia entalhes na parte de trás da correia de couro e uma marca de uso no lugar em que apoiava o pulso. Encontrou um cabo na bolsinha lateral da capa, passou pela correia, plugou e ligou o amplificador. O zumbido que ele fez era como chegar em casa. Encontrou uma palheta e tocou um sol maior, surpresa com a facilidade que foi afinar o instrumento. As notas estavam certinhas dentro das suas orelhas, esperando que alguém as ouvisse de novo. Tocou Iron Man, e tocou mal devagar, derrapando nas trocas de acordes que nem da primeira vez. Errou as transições, as mãos não iam aonde elas mandava ir, mais parecendo macarrão mole, seu dedilhado era hesitante, as pontas dos dedos tinham engordado. Depois que terminou, ela começou de novo, agora indo com tudo no misão para a introdução, fazendo a guitarra gemer. Aumentou o volume do amplificador e tocou de novo. As cordas de aço a ponto de serrar a ponta dos seus dedos. As partículas de poeira pareciam ganhar vida. Seu ouvido esquerdo começou a ganir um mi agudíssimo. Tocou Iron Man de novo, dando tudo na palhetada. E tocou de novo. E de novo. E de novo. Sua respiração desacelerou, os morcegos pararam de guinchar, o rei cego começou a desaparecer. Como ela podia ter largado aquilo? Quando Little Charles foi para a faculdade, em 1982, deixou 5 discos em casa: Darkness on the Edge of Town, de Bruce Springsteen, que Chris nunca tinha ouvido o irmão colocar para tocar, Physical, de Olivia Newton-John, que ele só comprará por causa da capa,
The Cars, que ele comprou porque todos os amigos tinham, Fresh Fruit for Rotten Vegetables, do Dead Kennedys, a versão com a capa laranja berrante, e Paranoid, do Black Sabbath. Ela ouviu mais o do Dead Kennedys porque era engraçado e barulhento. A capa brega de Paranoid, com a imagem toda borrada do carinha de espada pulando de trás de uma árvore, a repelia. Porém, conforme foi ficando mais velha, mais ele ia parar no seu toca-discos. Quando ela tinha 14 anos, os ganchos de Electric Funeral e Paranoid já estavam grudados no seu cérebro. Ela começou a tocar porque era o único jeito de tirar as músicas da cabeça, fazê-la descer pelos braços, passar pelos dedos e chegar no ar. Em uma noite fria de setembro, no segundo ano do ensino médio, ela estava no porão tropeçando em Iron Man pela milionésima vez quando, tic-tic, alguém bateu na janela basculante com uma moedinha. Chris se levantou da cadeira, abriu a janela, e um garoto enfiou a cara na tela para perguntar: "Isso é Sabá?" Até no escuro ela sabia quem era. Magrelo, olhos amendoados, maçãs do rosto salientes e cabelo dourado, além de um aparelho gigantesco nos dentes que mutilava a boca. Era um ano mais velho que Chris, e ela não sabia se ficava surpresa por ele estar conversando com ela ou por ele saber que era Sabá. "É", respondeu ela. "É Sabá." Sem dizer nada, o garoto foi embora. No dia seguinte, depois da aula, ele apareceu na porta da casa dela com um violão. Nenhum dos seus irmãos estava em casa, graças a Deus. A mãe deixou os dois ficarem no porão desde que deixassem a porta aberta. "Toca alguma coisa", pediu ele. Então, ela tocou Iron Man, porque, no metal, tudo começa com Sabá, a primeiríssima banda do gênero, os perdedores originais daquele fim de mundo que era Birmingham e que obrigaram o mundo a sentar e ouvi-los. Ela mandou bem mal. Ter uma plateia fez os seus dedos se atrapalharem, e ela só dizia "peraí". Só um segundo, as bochechas ardendo de rubor. Mas ele não a interrompeu, e Chris tinha passado um bom tempo ensaiando. Então, finalmente saíram 45 segundos impecáveis e eufóricos de Iron Man, de nota em nota, os dedos de Chris mais rápidos que o cérebro, dançando para cima e para baixo no braço da guitarra. Ela não sabia como calar as cordas, e a afinação da sua Music Master era mais apropriada para "Parabéns pra você", mas, pela primeira vez na vida, ela sentiu que o mundo tinha um lugar para ela. Aí esqueceu como se ia do si para o ré e tudo veio abaixo. O nome dele era Terry Hunt. Um virou a plateia do outro. Ele não estava nem aí que todo mundo achasse que ele estava comendo a novinha. Eles eram os únicos que levavam um ao outro a sério. No dia das bruxas, trocaram fitas. Depois do Natal, Chris foi na casa dele pela primeira vez, e estava lá, na sala de música do pai de Terry, quando o garoto abriu a cópia novinha em folha do Seventeen Star, do Sabá. "O único que sobrou foi o Tony Iommi", disse ela. "Mas se ele diz que é Sabá, é Sabá." "Ele pode dizer o que quiser", respondeu Chris, "só que, se uma banda tem 4 pessoas e saem 3, não é mais a mesma banda. Se a pessoa que ficar for o Tony Iommi, sim. Mesma coisa se fosse com o Ozzy." "E se fosse o Geezer?" perguntou Chris. "Baixista não conta", disse Terry. Foi naquele ano que o Metallica e o Megadeth, não a mãe ou os professores, ensinaram a Chris tudo o que ela precisava saber. O pai podia falar que roupas ela não devia usar no colégio, a mãe podia mandá-la para a cama, mas o Master of Puppets, do Metallica, dizia que a raiva abre portas, e o Peace Sells, Bate-vos Buin, do Megadeth, que vale a pena brigar por certas coisas. Durante todo o verão de 1986, Terry e ela se esconderam nos quartos, debruçados sobre os toca-discos e as guitarras, discutindo o Talmud do Heavy Metal. Ela achava que It em End Smile, do David Lee Roth, era meio bobo. Terry achava o cara um mestre do palco. Chris achou que o Iron Maiden tinha cometido um erro grave ao colocar sintetizador em Somewhere in Time. Ele achou que o instrumento dava corpo às músicas e rendia um som foda. Eles discutiram sem parar-se e You've Got Another Thing Coming, do Judas Priest, devia ser You've Got Another Thing Coming. Chris defendeu o novo álbum do Merciful Fate da acusação de Terry de que era uma dessas merdas de RPG. Um saiu batendo a porta da casa do outro.
Um jantou com a família do outro. Eles iam de bicicleta na Walthall Sound e fizeram a mãe de Terry levar os dois de carro ao shopping, onde ficava a gigantesca loja de discos. Não concordavam em tudo, fora no que era mais importante, o heavy metal era a religião deles. Era o heavy metal que arrancava o sorriso imbecil da cara do mundo. Era o heavy metal que contava a verdade. Era o heavy metal que derrubava portas. O heavy metal salvou a vida de Chris e de Terry, e um salvou o outro. Quando um garoto saiu espalhando que Chris tinha uma doença venérea, Terry roubou o caderno dele, encheu de desenhos de pentagramas e rascunhou o início de uma carta de suicídio. Os pais mega-cristãos do menino o tiraram do colégio e o mandaram para um internato em Delaware. Quando Chris ficou sabendo que o baixista do Cliff Burton, o baixista do Metallica na época, tinha morrido em um acidente de ônibus, correu até a bicicleta e pedalou que nem o diabo até chegar à casa de Terry. Ele abriu a porta de olhos vermelhos, e sem dizer uma palavra, os dois se abraçaram pela primeira vez. Passaram aquele mês todo escondidos no quarto dele, ouvindo Metallica. Terry chegou a comprar umas velas pretas e usou uma terra que disse ser do cemitério para fazer um pentagrama e tentarem conversar com o espírito de Cliff. Nada aconteceu, além de dispararem o detector de fumaça. Os dois falavam em montar uma banda, mas tudo ficou só no papo até o Natal, quando Terry foi visitar os primos em Ottawa. Mark, seu tio esquisitão, trabalhava como coveiro e adorava contar histórias do seu trabalho sujo para Terry. Quando o garoto voltou para casa, mostrou para Chris o que tinha desenhado no seu caderno, cheio de relâmpagos com pontas afiadas, Dirt Work. Como o Dirt Work, trabalho sujo em inglês, mas com os tremas emprestados do Motley Crue. Virtuoso, comentou Chris. Metal até o cu, concordou Terry. Ele passou 3 meses da aula de artes bolando logo enquanto Chris se ocupou do recrutamento. Foi ela que achou Socotee Rocket no shopping. Era a única pessoa que já tinha visto usando uma camiseta do Plasmatics. Seguiu o cara durante 1 hora, de olho nele na loja de discos e no fliperama, até que criou coragem de lhe dar um tapinha no ombro. Maneira camiseta, disse ela. Chris estava vestindo uma igual. Depois de um teste no porão, colocaram Socotee na segunda guitarra. O que ele não tinha de técnica compensava em energia. Sua mãe era enfermeira e o pai havia se mandado para o Alasca quando o garoto tinha 3 anos, então o que ele mais fazia depois da aula era ir a shows ou se meter em brigas. Sua história mais famosa era a da cicatriz no quadril, de quando um skinhead lhe acertou com uma chave de fenda em um show do Dead Kennedys. A mãe ficou tão aliviada pelo filho ter começado a fazer alguma coisa depois da escola que não fosse levar facadas, que deu a entrada no primeiro pará da banda. A orquestra do colégio de Tuque tocou no Independence no final daquele ano. Ele tocava baixo no cânon em Ré maior. Chris o interceptou antes que ele subisse no ônibus e anotou seu número de telefone na palma da mão dele enquanto os colegas de Tuque berravam das janelas. Depois de ficar com um preto, você não vai querer mais saber de brancos. Os pais ficaram nervosos por ela trazer outro garoto para o porão, ainda mais um negro, mas ela deixou a porta aberta enquanto tocava Don't Talk to Strangers, do Dio, para ele ouvir. Começando pela delicada introdução acústica que rompia em um caos esmerilhado, Chris achou que era exatamente o tipo de metal desafiador e com estrutura que um cara da música clássica curtiria. Tuque era imenso, 1,90 de altura, envergadura de um muro, e não tinha como não o escalarem para o ataque do time de futebol americano do colégio, e talvez para o de basquete também. Não importava que ele não gostasse de esportes, ou que não tivesse instinto assassino, ou que preferisse tocar Mozart. Ele era um cara negro do tamanho de uma casa que morava em uma cidadezinha da Pensilvânia. O pai e o técnico dele já tinham traçado seu futuro: jogar no colégio, bolsa de atleta na faculdade estadual, seleção para a NFL na 7ª rodada, 5 temporadas no esporte, e aos 31 o devolveriam para o mundo com um joelho estourado e uma lesão no cérebro. Ele estava atrás de qualquer coisa que lhe ajudasse a dizer não para aquilo. A resposta foi o metal. Ela não conseguia lembrar como J.D., o primeiro baterista deles, foi parar na banda. O que tinha acontecido com J.D.? Nada de bom, provavelmente. Era o garoto mais burro e puto da vida que já tinham visto. Ele achava que judeu era um país e dizia que o pai tinha inventado o ponto de interrogação.
Uma vez, um garoto o chamou de mentiroso, e JD tentou jogar um vespeiro nele. JD levou tantas picadas que os socorristas tiveram que injetar adrenalina para seu coração voltar a bater. No entanto, ela se lembrava de quando Bill apareceu, depois do épico show no quintal da casa de PJ White, e disse que eles precisavam se livrar daquele baterista e tocar com ele. Bill era controlador para cacete, sempre dando chilique por causa das marcas de dedo nos pratos da sua bateria. Ele tocava de forma metódica, contando as batidas em vez de senti-las, mas Chris ainda se recordava da expressão maravilhada dele na primeira vez em que o garoto se viu imerso na barulheira da banda, naquela noite no Sporting House. No porão, ela tocou o The Final Countdown, do Europe, a mesma música com que eles tinham aberto no Sporting House na noite em que enfim viraram uma banda, e não 5 pessoas no palco tocando instrumentos musicais ao mesmo tempo. Berraram a música de 5 minutos em 3, de tão nervosos por estarem em um palco de verdade. Quando fecharam o set com a primeira música autoral, Entrem nos seus caixões, deu para sentir a magnitude do negócio, e aí todos deram uma recuada no palco, como se fossem profissionais calejados, sabendo que tinham, sim, um lugar no mundo, pensando que poderiam fazer aquilo para sempre. Aí Terry foi lá e fudeu tudo. Não, foi Chris que fudeu tudo. Na verdade, foram os dois. Mas, às vezes, Chris temia que tivesse sido mais ela. Angel of Death era a música predileta de Socoti. Chris ficou 1h30 no porão repassando a música até conseguir arrancar cada nota da guitarra à perfeição. Quando terminou, as unhas sangravam e o suor pingava nas cordas. Nada do que ela tocou ali ia servir para um palco. Muito dedo arranhado e nota errada, 1 milhão de trocas de acordes lentas e progressões mal feitas. Quanto mais tocava, mais irritada ficava. Fazia tempo que não sentia raiva. O Dr. Murchison passara anos lhe ensinando a cheirar a flor e soprar a vela. Agora, ela cheirava Slayer e soprava Black Sabbath. Todo mundo dizia a ela que a raiva era uma inimiga. Que ela devia aceitar a realidade. Que a vida não era justa. Então ela foi se tratar. Fez cursos para controlar a raiva. Ouviu fitas para relaxar. Desistiu de tocar. Só que naquele instante a música seguia socando seus ouvidos, e seus dedos ágeis tinham o poder de reacender a paixão. Alguma coisa que há muito tempo havia sido dada como morta acordou dentro de Chris, uma ânsia antiga, tão dolorosa que costumava deixá-la acordada no meio da noite, corroendo suas tripas. Depois de 6 anos de silêncio, não havia como controlá-la. Ela ligou o amplificador. Encheu de som aquela casa morta. Todo mundo lhe dissera que era um sonho bobo, uma fantasia adolescente. Na época, nenhum deles ousou falar em voz alta. Mas é o único motivo que existe para qualquer pessoa montar uma banda. Todo mundo fingia que era por causa dos 3Fs, festa, foda e fortuna, mas não. Ninguém monta uma banda para ganhar dinheiro. Você monta uma banda porque quer virar lenda. Chris quer dar um murro no planeta e deixar a sua marca. Queria ser lembrada. Era por isso que eles topavam passar frio no furgão, suar nos bares, beber cerveja barata, negociar com promoter suspeitos e seguir no batente. Porque queriam viver para sempre. Ela não encontrou o cara certo, não se casou, não fez faculdade, não terminou nem o ensino médio, não juntou dinheiro e não tinha carreira. Ela não queria fazer nada disso porque tinha apostado tudo na Durtwurk. E perdido. O último acorde de Angel of Death reverberou das paredes e foi sumindo. Lá fora já estava clareando, o sol da manhã ganhando da única lâmpada do porão. No silêncio repentino, seu amplificador zumbindo baixinho ao seu lado, Chris soube o que tinha que fazer. Precisava ir até o rei cego e exigir o que era seu por direito. Era hora de ficar cara a cara com Terry Hunt e fazê-lo pagar. Com dinheiro? Com explicações? Com desculpas? Quebrando o nariz dele? Chris não sabia como, mas sabia que já tinha quitado a sua dívida pelo sucesso dele por tempo demais. Agora era a vez dele. Não havia outro jeito de acabar com aquela indignação. Perto do fim da escada de madeira, havia sacolas de plástico com as alças amarradas. Algumas com as revistas da mãe, National Geographic,
time, ARP, mas a maioria lotada de correspondência que Chris ficava cansada demais para separar, e a mãe, nervosa demais para jogar fora. Rasgou as sacolas e remexeu os envelopes até encontrar um cartão de Natal de Socoti Rocket com o endereço. No andar de cima, Chris vasculhou o fundo do armário, procurando o cabide de plástico onde estava sua Bones, que reluziu ao ser encontrada, a jaqueta de motociclista da Brooks, de couro preto, aquela que todo mundo usava na época. Chris a havia usado tanto que ainda tinha o formato do seu corpo, a curvatura dos cotovelos, a curva da coluna. Terry pintara uma espinha dorsal nas costas com tinta branca e umas costelas que se encontravam na frente quando ela puxava o zíper, envolvendo-a em um abraço esquelético. Fazia anos que não a vestia, mas entrou fácil. Ela pegou a guitarra na capa e entrou no carro do pai. Na saída da cidade, passou pelo outdoor de Terry Hunt, o rei cego. Ele havia tomado tudo dela e abandonado. Achou que não havia mais nada a ser feito ali porque os advogados dele disseram que não havia. Mas ela ainda queria briga. Eles já haviam sido uma banda, eram bons e podiam ter sido ótimos. Mas aí o rei cego traiu todos. Ele acabou com ela, arruinou sua vida e roubou sua música. Ele se vendeu e ficou rico. Ela seguiu sem um tostão. Agora, ela iria atrás dele, e a primeira coisa que precisava fazer era reunir a banda. Só havia um problema: Chris era a única pessoa que eles odiavam mais do que Terry. Gray Manning, os proprietários e gerentes da VD gostariam de pedir desculpas aos ouvintes pela transmissão desta manhã de Bom Dia, Gurner. Embora estejamos protegidos por um atraso na transmissão, o baixíssimo nível da banda Durtuvurk não teve precedentes na história desta emissora. Tomamos medidas para garantir que futuros convidados passem por uma pré-avaliação mais rigorosa, e estamos revisando as práticas que levaram ao incidente desta manhã. Obrigado. 88,1 VD, comunicado da Rádio Pública Comunitária de Lehigh Valley 5 de setembro de 1995. Under the Blade foi um sinal dos céus, um raio de luz que rasgou as nuvens cinzentas, a rajada de cor em um mundo bege. Nada trouxe mais esperança a Melanie que o outdoor do rei cego pairando sobre Star City, na Virgínia Ocidental. Foi ao que ela se agarrou para não se afogar. As últimas datas tinham sido divulgadas na internet, e o retorno do Coffin era anunciado a toda hora nas rádios, assim como nas páginas principais do Loudire e do Spotify. Mas todos os shows eram na costa oeste, o que parecia um sonho distante para ela, a história de um lugar ao qual Melanie jamais teria acesso. Mas aquele outdoor estava bem ali. Era real. Ela estava trabalhando num brunch com bebida à vontade do Papis, sorrindo para os garotos com camiseta em que se lia Universidade da Vagina Acidental, servindo margaritas congeladas para os torcedores baderneiros que berravam Take Me Home, Country Roads, ignorando cada vez que alguém roçava o ombro nos seus seios ou olhava seu decote quando ela se curvava sobre a mesa para deixar outra jarra de cerveja. De repente, uma mesa irrompeu no coro bêbado e áspero de Boto Fogo em Você, do Coffin. Eu sei onde você mora. Tenho um galão de gasolina. Estaciona o carro. Molhe uma faísca. Não está nada claro. E minha carranca. Se inverte agora. Quando eu boto fogo em você. E tudo queima na hora. Ela estava carregando uma travessa de asinhas de frango e, quando largou na mesa, viu que estavam passando um iPhone com um outdoor na tela. Vocês curtem o Coffin? Perguntou ela. Se a gente disser que sim, ganha uma breja por conta da casa? Retrucou um ruivinho magricela com a cara cheia de espinhas. Pode crer, assegurou ela. Ele lhe entregou o celular e deixou os dedos roçarem nos dela. Depois de 2 anos trabalhando no Papis, ela nem se preocupava mais com aquilo. O telefone exibia o enorme outdoor do Coffin, o rei cego, fitando a Virgínia Ocidental com seus olhos pretos sem pupila, o sangue escorrendo pelo rosto da coroa pregada no crânio. Ela devolveu o aparelho sorrindo. Bud ou Bud Light? Perguntou. Depois do serviço, ela saiu e parou seu Subaru 2008 no estacionamento de uma lanchonete de frente para o rio Monongahela e o enorme rosto do rei cego. 30 de maio a 8 de junho, lá. LV, SF. Ela nunca quis tanto algo na vida quanto ver esses shows.
A necessidade de fugir daquele lugar deixava um gosto amargo na sua garganta. Na Virgínia Ocidental, todo mundo dirigia o mesmo carro, todo mundo entupia a estrada no mesmo horário, todo mundo comia as mesmas coisas do McDonald's, da Starbucks e da Wendy's. Às vezes, rolava um Taco Bell. Todo mundo abastecia nos mesmos postos. Toda criança era especial, todo mundo botava um adesivo amarelo no carro para mostrar que apoiava as Forças Armadas ou um laço rosa para mostrar que odiava o câncer de mama, e todos eram segurados pelas mesmas 4 empresas. Todo mundo casava, tinha filho, jogava na internet e discutia o último filme de super-herói. Preenchiam o tempo entre a infância e a senilidade tentando ser o mais desinteressantes possível. Melanie só tinha 26 anos e já estava exausta. A luz parecia exausta. As cores pareciam exaustas. O mundo inteiro estava exausto. Ela pensou, como posso ser tão nova e me sentir tão morta? Mas Melanie sabia a resposta. Tinha acabado a faculdade com uma dívida de $29.938 e a empresa do financiamento estudantil batendo à sua porta para cobrar antes mesmo de ela emoldurar seu diploma. Ela tinha um emprego que, em 3 anos, só lhe ajudara a pagar $27.309 da dívida. Descobriu que um diploma em animação 3D não era garantia de emprego decente em Atlanta nem em Los Angeles, porque estava empacada na Virgínia Ocidental, morando na mesma caixa de sapato de 3/4 em que cresceu porque não conseguia um emprego no qual poderia economizar o suficiente para dar entrada em uma casa nova. Ela tentou. Tentou bastante e por muito tempo. Fazia entrevistas e dinâmicas de grupo onde se sentava em círculo com homens de 55 anos, todos usando seus melhores ternos, revezando-se para dizer ao cara do RH por que seriam o melhor caixa de banco do Citizens. Jurou que ia se inscrever para uma vaga todo dia, criou 6 versões diferentes do currículo, competindo com milhares de outros currículos de rapazes com diplomas melhores de universidades melhores, que tinham como sobreviver em estágios não remunerados em Nova York, que se dispunham a animar curtas de graça porque isso cairia bem no portfólio. Ela tentou lançar um canal no YouTube, porque os criadores de conteúdo reinam nos dias de hoje, e subia no canal o que tinha feito de melhor semana sim, semana não, por um ano inteiro. Mas, no fim, não havia um vídeo seu com mais de 337 visualizações. O Papes começou como um emprego de meio período, porque, 2 anos antes, ela não se imaginava trabalhando em tempo integral em um lugar onde o treinamento consistia em ver o Big Papi dar um sermão sobre a diferença entre ser provocante e ser vagabunda, a diferença-chave. A provocante cumpria o seu horário e deixava os caras a puxarem para o colo, a vagabunda fazia intervalo toda hora e engravidava. Mas ela ganhava de $60 a $80 por noite de gorjeta, em espécie, e quase 100 no cartão. 6 meses depois, ela se deu conta de que não tinha muito orgulho de sobra, então começou o turno integral. Ao longo de tudo aquilo, Coffin estivera ao seu lado. Toda noite ela ia para casa berrando ser forte ou boto fogo em você a plenos pulmões. Ela sussurrou infanticídio para si mesma várias vezes enquanto estava no hospital, esperando notícias depois do acidente do pai. Entre nos seus caixões estava tocando quando ela conheceu o namorado, Greg. Sempre que ouvia que alguém da sua turma de formandos havia morrido de overdose, 12 até agora, ela ouvia: um túmulo é um buraco que seu coração faz. Porém, conforme os anos se passavam e nenhum álbum novo era lançado, e nenhuma turnê era anunciada, e Terry Hunt não dava nenhuma entrevista, sua paixão enferrujou. Ela se esqueceu de tudo menos do próximo turno no Papes, de se perder em festas deprimentes onde fingia estar se divertindo, de ler o TMZ no celular durante os intervalos, fofocando com as outras garçonetes sobre gente famosa que nem fazia ideia que ela existia. E agora ali estava Terry, olhando para ela, de volta do túmulo, e não havia nada que Melanie quisesse mais do que ir a Vegas para vê-lo tocar ao vivo. A banda lhe dera tanto, ela nunca tinha visto eles ao vivo e seriam os shows de despedida. Era só um outdoor, mas foi como um reencontro com uma versão mais jovem de si, uma versão legal, pura e verdadeira. Foi uma porta para um mundo onde ela não vivia cansada. Só que Melanie não tinha grana. A empresa do financiamento estudantil era dona de todo o seu lucro potencial, e tudo que ela economizava ia para a entrada da casa nova. O mundo era uma armadilha, e não havia como escapar. Melanie chorou.
Quando se deu conta de que estava dentro de um Subaru da década passada em um estacionamento de uma lanchonete na Virgínia Ocidental, olhando um outdoor do Coffin e chorando, chorou ainda mais. Terry Hunt olhava para ela com aqueles olhos pretos, o sangue escuro escorrendo pelo rosto. Melanie conhecia a história. Sabia que ele vinha de uma cidadezinha de merda na Pensilvânia. De uma família pobre, de metalúrgicos. Que ele se dispôs a tocar em qualquer banda que o aceitasse. Que ele compunha as próprias músicas. Que ele montara seu repertório tocando de bar em bar. Ele conseguirá sair do buraco com as próprias mãos e agora estava em um outdoor, o astro de rock mais famoso do mundo, e tinha feito tudo sozinho. Se ele conseguiu, ela ia conseguir. Se ele conseguiu sair de Fim do Mundo, Pensilvânia. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.